a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nájila, temos aí quem são os ministros que integram a primeira turma e que, se correr conforme o desejo de Alexandre de Moraes, relator, serão os julgadores do caso. Olha aí, Ari. Alexandre de Moraes, relator, que é o relator, o presidente da turma, Cristiano Zanin, a ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Professor Vila. Bem, eu acho que alguns estão falando hoje que Alexandre de Moraes não poderia julgar por estar envolvido diretamente no caso. Acho que não, isso não se sustenta. E é terrível, que o Ari bem destacou, desse triplo assassinato que eles estavam planejando, um deles seria o ministro, então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não é por isso que ele não pode julgar. Ele vai julgar de acordo com os autos do processo, como sempre o fez ao longo da sua história no Supremo Tribunal Federal, né? Agora, a questão é complicada, Amadeu, bem complicada, porque, vamos dizer o seguinte, tem 15 dias agora para a defesa apresentar a sua defesa, a sua argumentação, numa linguagem mais simples, né? Em defesa são 34, não só do Bolsonaro, são mais 33. 15 dias. Aí, depois, com isso, vai ser marcada uma sessão da primeira turma. Certamente não vai ser um dia só, porque são 34, é muita coisa, pode colocar 4 dias, 4, 5 sessões, né? Para receber ou não. Vamos dizer que recebam todas, mas não todas as acusações atribuídas a cada um dos 34, pode ocorrer também. Aí abre-se o período da instrução do processo. Após devidamente instruir todos os acusados, os réus vão ser ouvidos, né? Ou pelos juízes, não necessariamente pelos membros, são os juízes auxiliares, né? E isso garante a instrução do processo e aí finalmente marca-se a data do julgamento, que vai se estender registros por vários dias. Se cada advogado falar 1 hora, são 34, só aí são 34 horas, né? Eu estou tendo como exemplo a ação penal 470, o processo do mensalão. E demorou, hein? Não foi fácil. Entre o recebimento foram 4 dias, 2007, agosto, né? Depois, a instrução foi longuérrima, 2011, começou em agosto o julgamento, aí foram os 2 primeiros dias, e aí, a partir dali, começou o processo seguir, né? E demorou muito, eu escrevi um livro sobre isso, eu acompanhei todas as sessões, então eu acho que há um relativo otimismo de que resolva tudo esse ano, seria muito bom, para não invadir o ano eleitoral de 2026, seria excelente. Agora, tem uma vantagem, é só na turma são 5, o pleno são 11, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é o regimento de 2023, a mudança garante que seja pela turma. Tudo bem, mas há um problema político, né, que envolve um ex-presidente da República, mas o regimento diz outra coisa, só vai pelo pleno se é o presidente da Câmara, do Senado e o presidente da República em exercício, os 3, não é o caso. Sendo assim, teria a garantia legal, mas isso vai ser muito explorado, porque vão dizer que eles estão julgando, já condenaram antes do julgamento, não é verdade. Registre-se, né? Porque tudo é transparente, vai passar pela TV, vai acompanhar. Então, eu acho que vai ter que ser uma instrução muito rápida depois do recebimento, que tudo indica vai ocorrer. Recebendo vir a réu não significa, insisto, que está condenado, pode ser condenado ou absolvido, né? Por todos os crimes atribuídos ou não, pode ter a pena mínima, etc, 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 né? Agora, vai ter que trabalhar rapidamente a instrução para que haja um julgamento no segundo semestre. E lembrar que nós temos férias forenses, feriados, tem um monte de coisa no meio, né? Para garantir um julgamento por volta de novembro, será? Porque dezembro é um mês meio morto, né? Então vai ser difícil. O que não deve ocorrer seria chegar a 2026, mas deve-se garantir, por outro lado, o amplo de direito de defesa, que não sou eu que garanto, nem você, Amadeu, é a Constituição. Eu insisto que não são as pessoas, são ou as instituições, ou acima delas a Constituição que mantém a estrutura das instituições. Nós temos sempre que garantir, porque aqui no Brasil, mas eu garanto no meu governo, não é no seu governo, é a Constituição, ela está acima de todos nós, né? E quem interpreta a Constituição, o artigo 102, e que garante, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a questão toda, vamos ver agora como é que vai ser esse desenvolvimento.
é uma questão, é um desafio. Agora, vai ter muito questionamento. Por fim, só lembrar que o ex-ministro Joaquim Barbosa, que no mensalão lá estava, foi o relator e depois, em certo momento, chegou a presidir também o Supremo Tribunal Federal, ele sugeriu, por uma situação como essa, pela gravidade do fato, que fosse o pleno. E, por fim, você lembrou a teoria do domínio do fato que eu tinha dito aqui. Naquela época, criticaram porque foi contra o PT. Agora, seria, entre aspas, a favor. Será que os críticos da teoria do domínio do fato no processo do mensalão agora vão apoiar? Quer dizer, note, em termos jurídicos, não tem política. É a lei. E as interpretações da lei, a jurisprudência. É isso que precisa ter, um processo transparente pela justiça, que é o poder soberano para enfrentar essa questão. Mas eu quero ver aqueles que... Eu digo isso porque eu acompanho para e passo. Eu sou favorável à teoria do domínio do fato. Quando eu defendia, o pessoal caía de pau. Agora que eu continuo defendendo, porque ela é absolutamente legítima, eu quero ver muitos que vão criticá-la ou apoiá-la. Aí vejo o oportunismo. Por isso que a gente tem de separar política de justiça. A relação entre os dois é tenebrosa para a democracia. Né, professor? A gente tem que prestar atenção que não nas pessoas, nos políticos, mas no que eles fazem. O que é bom ou ruim é o que ele faz, não é a figura. A figura pode ser bonachona, interessante, feia, bonita, não interessa. O que ele faz é que interessa, se é bom ou se é ruim, poxa. Rapidinho, Mariano. Só para... com certeza vai ser pauta aí na internet, a narrativa da direita, porque pelo menos 2 desses ministros foram colocados aí pelo presidente Lula, né, no mandato do presidente Lula. Então, embora seja sorteio, não sei como é que se deu essa composição aí da primeira turma, mas eles já estão colocando sob suspeita, como o professor falou aí, o Alexandre de Moraes, por ser parte do processo, e essas indicações aí, o Flávio Dino e o Zanin, eles vão, com certeza, trazer para a narrativa, né, como suspeito. Agora, nos bastidores, lá em Brasília, o comentário se levar para a turma, para o pleno, não vota esse ano. Fica para 2026 e olha lá se termina em 26 por causa dos pedidos de vista que seriam feitos. Seriam feitos pedidos de vista, Ari? Olha, pelo menos 2. Dos 2 ministros indicados mais recentemente, André Mendonça possibilidade. E o piauiense Nunes Marques, porque é um direito deles, que lhes cabe. Isso. Embora agora o pedido de vista tenha prazo determinado para acabar. Diferentemente do que acontecia antes, houve mudança no regimento e agora existe um prazo. Agora, sem dúvida que vai ser esticado o processo até o ano que vem e a primeira turma julgando já está nas redes, que é um julgamento ilegítimo, que já há um pré-julgamento e que a condenação está pronta. E quer que eu diga mais? Se também for para o pleno, haverá também o mesmo questionamento. Se for um 9-2, se for um 8-3, da mesma forma será dito que foi uma condenação ilegítima. Raniele, as últimas informações. Não, só confirmando o que vocês disseram, é importante lembrar que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite esse julgamento pela primeira turma e o STF quer que esse julgamento termine ainda neste ano, por aquele mesmo motivo que a gente já tinha citado, para não contaminar 2026, que é um ano eleitoral, e não ter ainda mais essa alcunha de julgamento político. Por isso também essa questão da primeira turma. Mas ministros atualmente no Supremo Tribunal Federal, principalmente André Mendonça e Nunes Marques, já entraram no julgamento de um dos réus do 8 de janeiro e até conseguiram reduzir as penas significativamente desse réu, o réu Aécio, o primeiro réu, o primeiro julgado pelo 8 de janeiro. E eles já entraram em divergência porque queria que o caso, como é de grande repercussão, fosse para o pleno, coisa que dificilmente ocorrerá, porque na primeira turma a expectativa é de votação unânime, o que dá um peso simbólico para esse julgamento. E aí reforça também a condenação. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo